eles pessoalmente também, são líderes, estão representando várias pessoas do bairro, tá? Obrigado pela presença e vamos dar início aqui. O Rodrigo vai fazer uma apresentação da atividade de hoje, tá? Vou deixar nas palavras do Rodrigo. Boa noite a todo mundo. Eu só peço licença, acho que eu vou fazer aqui embaixo, que fica mais pessoal, em vez de subir aqui em cima, para a gente trocar ideia mais tranquila para vocês, tá? Eu preparei só uma pequena apresentação para explicar o que é conferência de saúde, quais são as propostas, qual que é a lógica. Inicialmente, aonde serão as pré-conferências, datas locais, agora no primeiro dia, no Parque Gramado, amanhã no Matiense, dia 1º Praia Azul e dia 2 no Zanaga. Inclusive, aproveitando, se vocês quiserem fazer divulgação, conhecer alguém dos bairros, é interessante. É um momento que a gente consegue estar ouvindo as demandas da região. Então, só para preparar, o que eu vou estar falando um pouquinho hoje? O que é conferência, o objetivo, a participação da comunidade, porque a gente se insere nessa participação. Eu vou passar alguns indicadores de saúde. Como vai acontecer a conferência, como vai ser a programação da conferência, quais vão ser as ações que vai ocorrer no dia, o tema e os eixos eleitos pela Nacional e a eleição dos participantes. E também tem o regimento interno, aonde vai ser discutidas as propostas e vai ser feita a eleição de delegados. Ou melhor, vamos fazer a eleição dos delegados locais. Então, o que é uma conferência? Isso é só puxando a 141, que é a legislação que orienta a participação social e orienta os conselhos de saúde. Conferência de saúde reunir-se-á a cada 4 anos com os vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde nos níveis correspondentes, convocado pelo Poder Executivo extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Essa lei foi um pouquinho atualizada. Antigamente a gente fazia de 4 em 4, agora a gente está trabalhando para fazer de 2 em 2. A gente sempre faz na mudança de gestão. Por que a gente está fazendo uma conferência agora? Porque a gente teve eleição para governador e presidente. Qual que é o objetivo da conferência? É que o governador e o presidente possam ouvir as intenções da população para formular a sua política de saúde, a política de saúde estadual e a política de saúde federal. E nesse meio tempo a gente aproveita e reavalia as ações do município para ver se a gente consegue aprimorar alguma coisa ou mudar algum objetivo. No nosso caso, por exemplo, porque essa reavaliação é importante, tivemos um grande impacto do Covid. Então, talvez as propostas da conferência foram muito voltadas à Covid e agora seja interessante tirar um pouco o pé do acelerador do Covid e talvez investir em outras áreas. É uma suposição, mas é por isso que a gente aproveita para rever o que a gente tinha conversado na conferência que aconteceu em 2020, que a nossa foi online. Por que eu devo fazer as etapas da conferência municipal, da conferência nacional? Como eu disse, foi uma troca de governo estadual e nacional. Por causa disso, quem chamou a conferência foi o presidente. Ele chamou a conferência nacional. Uma vez que chama a nacional, obrigatoriamente o governador chama a estadual e os municípios podem fazer uma conferência municipal ou fazer uma plenária. São poucas diferenças. A plenária tem menos amplitude que uma conferência. A conferência é um pouco mais interessante. Mas para o Estado não chega a ser tanta diferença. Mas obrigatoriamente o nacional e o estadual tem que fazer. Sistema de saúde, para que a gente faz também? Para discutir o sistema de saúde de uma comunidade, do Estado e do governo federal. Envolve governo. O que é governo? Todo mundo aqui que está trabalhando para a população. Municipal, estadual ou federal. Profissionais de saúde, os prestadores de saúde cidadão. Se você pegar um 141, ele coloca como
como é feita a participação nas discussões. Quando você elege um conselho, uma pessoa para discutir saúde, o mínimo que você tem que ter da população é 50%. Para quê? Para que a vontade da população seja majoritária frente ao governo e o prestador que tem 25% de poder de voto e mais 25% dos trabalhadores de saúde, que a gente chama isso de paridade. E para que a gente faz isso? Para propor diretrizes e políticas de saúde. O que seria diretriz e políticas de saúde? É a forma que o governo planeja, puxando um pouco mais na questão financeira, aonde eu vou aplicar os recursos que serão destinados à saúde. Quando eu falo política, além das ações que não envolvem dinheiro, também são as ações que envolvem dinheiro. Então, se a gente não discutir as diretrizes, o governo nunca vai saber o que a gente quer, então nunca vai destinar dinheiro para isso. O objetivo sempre melhorar a saúde, aprimorar a saúde. Coisas que estão sendo discutidas atualmente já faz um tempo, só que ainda está um pouco. Precisa aprimorar a discussão. Educação e saúde, tanto dos profissionais como da população também, como a gente traz o debate de educação e saúde. A autonomia da própria saúde, o autocuidado. Promoção em saúde, prevenção das doenças. E também, claro, discutir tratamento e reabilitação. Então, a gente tomar cuidado para não focar só no tratamento e reabilitação. A gente tem muitas questões de promoção e prevenção a ser discutidas. Educação e autocuidado. Só para a gente tentar abrir um pouco do horizonte para discutir o que eu quero ver em políticas de saúde. O estado de justiça social como bem-estar coletivo só acontecerá quando, pelo processo democrático, cada pessoa assumir o controle da sociedade de Estado, pela participação ativa e pela consciência em prática plena de deveres e direitos de sócio proprietário das cidades, do país e do mundo. Isso aqui é a orientação que temos no nacional para que a população aproveite esse momento para assumir o seu papel e também fazer políticas de saúde. E apresentando aqui na região, só que como a gente é centrado na região, eu também trago alguns números, o conhecimento da região vocês têm. Então, vou só trazer alguns números da cidade, para a gente entender. Não vou chegar nas informações do Estado. Então, para quem não conhece, esse aqui é o mapa de Americana, e essas cores são o que a gente chama de região administrativa. Ao todo, o município trabalha com 10 regiões administrativas e o verdinho é o pós-represa. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui é uma unidade de saúde, unidade básica de saúde. Então é desta forma que está espalhada as unidades básicas de saúde no município. Então, nós estamos aqui na região, lá no canto esquerdo de vocês, mas no lado esquerdo superior é que é a região do Gramado, para vocês terem noção, para ver o acúmulo de equipamentos de saúde, como está a distribuição de equipamentos de saúde. E o resto também do município. Se vocês verem, o mouse chega. Está vendo? Aqui, essas divisões seriam os bairros e quarteirões. Então, a gente até tem algumas regiões que não são vazias, são regiões em desenvolvimento, que agora está crescendo. Porém, os dados estão um pouco desfasados em relação à população, que a gente está esperando o IBGE para estar atualizando a maioria dos bairros. Outra coisa que eu trago aqui é a pirâmide de população do município. Antigamente era a pirâmide porque a base começava grande, tinha bastante crianças e vai crescendo por pouco momento. Hoje em dia, você pode ver que já está nascendo menos. E a população predominante é dos 25 aos 30 anos, jogando para 35 e 40. A partir dos 50 e 60, antigamente vinha até 70 essa pirâmide, aqui ficava uma reta gigante. Então eu quebrei um pouco, aqui a partir de 60 anos, aqui vai crescendo, 65, 70, 75, 80.
Então, nós temos uma população que está envelhecendo, existe uma troca de pirâmide. Por que eu trago isso? Porque são coisas que a gente tem que pensar como vai ser o futuro da nossa organização e da sustentabilidade desse sistema que nós temos hoje. Inclusive o pessoal produtivo, né? Agora, a gente tem uma grande concentração na população economicamente ativa, mas daqui a pouco é capaz de envolver esse acúmulo da população economicamente ativa. Aqui eu trago mortalidade. O que é mortalidade? O que a gente morre no município? São números globais, não detalhados. Como nos últimos anos teve pandemia, eu somei mais alguns anos. O que eu faço com pandemia? 22 não estava fechado, então para não vir com o número muito contaminado eu não trouxe. 2021, está vendo esse roxinho de doenças infecciosas? Isso daqui é Covid. O quanto ele cresceu. Então ele acabou estorcendo muito essa planilha. Se eu trouxesse 2021, a gente morre principalmente de doenças contagiosas, na nossa realidade. O que mais é a realidade? Morrer de doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças respiratórias, doenças mal definidas, são várias outras categorias de CID que existe na divisão de doenças e como agrupamento deixou como doenças mal definidas. E doenças infecciosas era lá embaixo. Agora, por causa do Covid, ele acabou vindo como terceira causa. A gente não sabe se vai se manter ou não. Por enquanto, a tendência é que em 2023 não se mantenha isso daqui. Outra coisa interessante, o que a gente interna, que é a morbidade. Então, não necessariamente você morreu, mas por que você internou? Graças a Deus, a principal causa, gravidez puerpério, aqui entra tudo. Que é o normal. Mas a mesma coisa, do jeito que a gente morre durante o aparelho circulatório, ele também é uma grande causa de internação. Coisas interessantes de discutir. Tirando envenenamento, é causas externas. O que vem de causas externas? Tudo aquilo que não era doença. Acidente, entendeu? Tiro, fatal. Então aqui você entra na parte de violência, por exemplo, acaba entrando aqui. Acidente de carro é violência, um tipo de violência também. Que seria causas externas. Neoplasia, a gente ter um movimento de aumento. Também se entende o seu aumento no município, inclusive devido ao envelhecimento da população. Quanto mais envelhece, maior a possibilidade de se encontrar ou se desenvolver novas patologias. Os outros são outros que, apesar de estar grande, o capítulo, os códigos que eu tenho de internação são muitos, só que não era representativo. Somando tudo, ele até que é interessante, mas não é representativo. Por isso que eu joguei tudo um ou outro. Esses aqui são as principais causas de internação. E a gente tinha uma questão interessante que é só para o município, que é os transtornos mentais e comportamentais. Numa série histórica de outros municípios, isso não aparece. Por que em Americana não aparece? Ele tem um hospital psiquiátrico. E por causa de ter um hospital psiquiátrico, a tendência de internação no hospital psiquiátrico é maior. E quando alguém interna e não tem residência própria, ou não se sabe a residência, não sabe informar, ele é internado como se fosse município de Americana. Então ele acaba dando uma engordada nessa estatística. Essa é uma informação que teve a apresentação hoje do prestação de contas, e eu fiz esse recorte que é interessante, que é a questão financeira. Assim, eu sou gestão, então por isso que para mim é interessante. Mas só para vocês entenderem, de onde vem o dinheiro que a gente aplica no SUS? Pela Constituição, o município é obrigado a aplicar 15% da sua arrecadação em saúde, o Estado aplica 12% e o governo federal 12%, mas não mudou um pouco a política, mas tudo bem, também tem a sua aplicação obrigatória. Mas em termos financeiros, este ano, o que a gente teve? A Americana, nos recursos totais aplicados, todas as origens, 74% veio de recurso municipal, 10% de recurso estadual e 15% de recurso federal. Só que daí eu faço uma observação, por exemplo, eu tive 10% de recurso federal, totalizando 27
milhões, só que desses 27 milhões, 20 foram de emenda estadual. Os 42 milhões que eu tive de verba federal, 6 milhões foi de emenda. E isso é uma tendência que os municípios vai começar a aparecer nos municípios, não de forma igualitária, de forma um pouco distorcidas, dependendo se você tem um deputado estadual, federal, um senador eleito, porque parte das aplicações de emenda, acho que 25%, 50% deve ser aplicado em saúde. Só que daí é de livre aplicação e investimento do deputado. Então agora, quando a gente fala que o município conseguiu aumentar a arrecadação, foi graças ao trabalho de vereadores, do prefeito ou de outros secretários que buscam algum financiamento externo. Só para reparar que eu sou gestão, porque o federal, a tabela de procedimentos, faz mais de 15 anos que não tem atualização, a tabela de procedimentos do SUS. Então, GPM, o ano passado foi 15%, acho que no ano anterior foi 20%. Então, só brincando, em 2 anos, eu tive 30% de aumento de custos da saúde, e o custo da saúde foi maior, e eu não tive essa proporcionalidade de aumento de recursos de outras fontes além da município. Então, como é que vai acontecer a conferência? Esse ano, o federal chamou muito cedo, o estado chamou muito cedo, o município está fazendo mais cedo, de 1 a 2 meses que eles costumavam fazer. A gente vai fazer um dia só, na PAN, no dia 4 tem que colocar o local. Vai ser na PAN, Faculdade Americana. Das 7h30 a 8 horas é o credenciamento, só registrar o nome, receber o material, fazer a conferência. Vai ser feita a abertura, uma leitura do regimento, o regulamento. Vai ter uma pequena exposição dos eixos, eu já vou mostrar para vocês mais ou menos quais são os eixos. E aí que vai ser feito o trabalho em grupo. O que é o trabalho em grupo? Onde a gente vai fazer as propostas. Que é o que eu quero para o município, o que eu espero do Estado, o que eu espero do federal. Depois desse trabalho em grupo, almoço, na plenária final, a gente vai reunir todo esse trabalho que foi feito em grupo, apresentar para todo mundo quais foram as propostas. Se a gente não entrou em acordo no grupo, a gente discute com a plenária, com todo mundo, se a gente quer mudar, não quer mudar um texto, se fica ou se tira alguma proposta. E a gente faz a eleição dos delegados. Essa daqui é a etapa municipal. O Estado reuniu como? Se organizou como? Os municípios fazem a sua etapa, depois vai ter uma etapa macro-regional. Então vai ser as regiões de saúde, que vai fazer essa discussão das propostas. Nessa etapa macro-regional vai ser eleitos delegados que vão representar a região do Estado, e no Estado você ainda vai poder concorrer a representar o município e a região no âmbito federal. Aí essa parte do Estado tem hospedagem, para hospedagem, comida, então a gente conseguir disponibilizar o tempo para estar participando. Como foi o federal que chamou, ele viu o eixo. Qual é o tema principal dessa conferência? O tema principal é garantir direitos e defender os SUS. A vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Esse é o temário que foi escolhido pelo Nacional, a gente só copia. O que a gente vai repetir? Como interpretar esse tema, considerando o contexto e a realidade do seu município, da região, do Estado, essa população nacional. Como mobilizar a comunidade, usuários, trabalhadores, incentivando a participar desse debate com vista à defesa do SUS e da garantia do direito à saúde. Quando eu faço uma proposta, eu não preciso obrigatoriamente fazer a proposta só aqui na conferência. Tem um site, dá para fazer a proposta no site. Eu quero que uma opção entre na conferência. Eu não consigo acessar a internet, não quero ir no site fazer a proposta. Dá para entrar em contato com o conselho redige a proposta para poder entrar na conferência também. Para dar um pouco mais amplitude, para que tenha mais proposta. Apesar de termos uma limitação. E dessa conferência vai trabalhar em eixos. Tem o temário principal e depois tem o eixo.
O Estado preparou um material, tem os eixos, o Estado preparou um material explicando o que vai entrar em cada um dos eixos, eu coloquei aí para ficar um pouco mais claro. Primeiro eixo, o Brasil que temos, o Brasil que queremos. Qual que é a orientação do Estado nesse eixo? Para que seja discutido determinantes e condicionantes para a qualidade de vida. Na minha interpretação, uma parte forte que entra nesses eixos, sendo técnico, é falando, pode ser algumas questões de vigilância e saúde, mas também pode entrar a questão de água, esgoto, poluição, meio ambiente, aquilo que envolva a saúde. Tem outros temas a não ser. Isso, habitação com certeza, sim, vários, alimentação, nutrição, pode entrar nisso. Então, vários temas que podem entrar. Eu, como técnico, se eu for dividir uma secretaria, um eixo interessante para mim seria vigilância. O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas. Isso é uma discussão recente, que foi trabalhada por esse governo, da revitalização do papel dos conselhos e criação de novos conselhos. Como fomentar a participação social, a cidadania, a ética e a responsabilidade. Terceiro eixo, garantir direito e defender o SUS, a vida e a democracia. O Estado nos orientou para ter discutido nesse eixo. O acesso da população em tempo oportuno, algumas coisas que podem ser discutidas aqui, o cuidado integral à saúde, a regionalização, redes regionalizadas de atenção de saúde, e o que está envolvendo a questão da assistência à saúde como organização. Acho que foi falado no conselho a questão da regulação também, a gente pode estar melhorando ou tendo proposta para isso daí também. E o quarto eixo, amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. O que o Conselho Estadual deu como orientação desse eixo? Políticas e ações de gestão, quais são as políticas que eu posso discutir, e ações de gestão para o futuro daqui para frente. Discutir educação em saúde, para a saúde, né, a educação para a população, a educação para os profissionais de saúde, tecnologia e inovação de saúde, então o acúmulo de novas tecnologias ou a adoção de novas tecnologias, tanto de equipamentos, técnicas e medicamentos, para IMC. Então, o que a gente pretende para o futuro? Então, seriam esses quatro eixos. Quando a gente vai fazer a conferência, é bom conhecer todos. Na inscrição você escolhe qual que é o eixo, somente vai depender de quantas pessoas tiver no eixo, se eu vou conseguir colocar todo mundo no seu primeiro eixo de escolha. Se eu não conseguir, se uma sala ficar muito cheia e outra ficar muito vazia, o conselho vai ser obrigado a tentar dar uma equilibrada para que a gente consiga discutir de forma melhor e de mais profunda todos os eixos. Então, eu sempre apresento todo mundo com todos os eixos além do que a gente vai citar. Aí tem algumas coisas para repetir. Como interpretar a aplicação de cada eixo, considerando a realidade socioeconômica, política e cultural do município, da região do Estado, debater com a população, usuários, trabalhadores, motivando a levantar diretrizes e apontar propostas factíveis que ensinam sobre as políticas de saúde local, estadual e nacional. Na última conferência estadual, eles bateram muito para fazer algumas propostas factíveis, que tinham uma proposta que eu não conseguia fazer. Só que isso daí também a gente vem, senta e discute. Teremos técnicos para ajudar, olha, isso pode ou não pode. Porém, contudo, todavia, a gente costuma falar que o pleno é soberano. É muito tópico, é impossível. O pleno entendeu o que é importante, vai ficar a proposta vai para frente. Assim, não precisamos se preocupar que alguém vai ser tolhido com alguma proposta, eu vou cortar uma proposta. Não, o pleno é soberano. Alguém dá a proposta, se alguém tiver alguma coisa contrária, defende, põe-se para a votação, maioria aprova, segue-se a discussão. Como vai ser a participação? Representação de usuários, no Conselho de Saúde das demais conferências, será paritária, que eu tinha falado no começo. 25% governo e prestadores de saúde, 25% trabalhadores e 50% usuários. Arbitragem.
que a comissão decidiu para o número de delegados? O número de delegados máximo será de 52. Delegados natos. Quem é conselheiro de saúde é delegado nato, ele já está para participar. E a gente ainda tem os delegados que vão ser eleitos na pré-conferência. E esse ano foi implantada uma ação nova, que são as conferências livres. E essas conferências livres também podem estar indicando delegados. Nas pré-conferências hoje, o objetivo seria eleger dois usuários e um trabalhador de saúde. Significa ser um delegado, porque é importante ou interessante ser um delegado. Numa conferência, todo mundo pode participar, tem direito à voz. Mas quem tem direito a voto é só o delegado. Então, quando você é delegado, você vai conseguir literalmente representar os interesses da sua região, ou que você consegue entender como importante para o município, para o estado e para o federal. Então, isso é muito interessante para quem é aqui da região, conhece as necessidades, para conseguir dialogar e conversar com quem mais estiver na conferência, se tiver uma proposta, para convencer que essa proposta é interessante e importante, não só para a região, como para o município. Aí eu puxando sardinha, principalmente para o estado e para o nacional. Para isso, foi elaborado um regimento interno. O que é o regimento interno? Eles citam organização e normas de funcionamento. Então, é aquilo, como vai ser a abertura, qual vai ser o esquema de voto, se vai ter moção, se não vai ter moção, quem coordena, quem não coordena. Já está disponível, eu acho que tem um decreto, o decreto já está disponível, foi para disponibilizar no site do Conselho e todo mundo que for delegado vai receber o material. O que se diz, que eu falei também, nas opções, quando é uma discussão, eu tenho um regimento, o regimento ordena como vai ser feita a conferência. Se ocorreu alguma ação que não está prevista no regimento, eu jogo para a Assembleia, porque a Assembleia é soberana. Só nos casos omissos, aquilo que o regimento não fala, a Assembleia pode decidir. Aí, o Conselho, por solicitação do Conselho, mas não cabe a ela analisar o problema do regimento. Então, a gente só vai ler o regimento, a gente obedece o regimento. Se tiver algum caso omisso, a gente remete à Assembleia para votar assim lá. Participando da conferência de necessidade de mudar artigos, esses serão propostas a serem submetidos à plenária final e com vigência quando aprovadas a partir da próxima conferência de saúde. Fez a conferência, não gostei de uma coisa que poderia ser diferente. Escreve a proposta manda para a plenária, a gente discute, se for aprovado, na próxima conferência, que vai ser daqui 2 anos, a gente começa a aplicar essa nova decisão. Se houver necessidade, se tiver também, bom. Trago aqui um pouco dos princípios do SUS: universalidade, equidade e integralidade. O que é universalidade? Saúde é concebida como direito a todos, para o cidadão e como dever do Estado. Portanto, todo e qualquer cidadão passa a ter direito a acesso aos serviços públicos de saúde e aqueles contratados. Equidade. As diferenças individuais, econômicas e sociais não podem apresentar impedimento para o consumo de bens e serviços de saúde. Todo cidadão que necessite atenção à saúde deverá ter direito às ações de serviço em todos os níveis do sistema. Vejam assim, acaba especializado de acordo com a complexidade. Em cada caso, requerida sempre diversas variantes. E integralidade. O homem deve ser visto como um ser integral. Organizações de saúde não podem ser compartimentalizadas, mas sim conjugadas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Esses são os princípios básicos do estudo da Constituição. Algumas diretrizes que a saúde costuma adotar. Descentralização. O que é a centralização? O governo antes era tudo federal, o federal tem o poder de tudo, passou parte do seu poder ao Estado, isso é descentralização. E o Estado passou parte do poder aos municípios. Para quem é antigo, antigamente os postos de vacinação, quem coordenava era o Estado. O Estado era regente de tudo.
Aos poucos foi descentralizando, a gestão ficou do município e foi descentralizando mais, que acabou a mega complexidade ficando com o município e partia da alta complexidade, isso é histórico. Regionalização, a gente trabalha em regiões de saúde e como tal deve se organizar para atender a integralidade. Financiamento, que é responsável por cada um. Programação pactuada integrada, uma coisa que, como crítica construtiva dos municípios, acontece muito no papel, pouco na prática. Porque assim, a gente teve uma discussão em 2008, qual era o papel de cada ente, e nunca mais se discutiu. Regulação, participação e controle social. Planejamento de saúde, as conferências fazem parte do planejamento de saúde. Gestão do trabalho, que é um dos eixos também, a questão do trabalho, e educação em saúde. E aí a gente pode abrir para fazer discussão e proposta. Agora, normalmente eu já vi, só que achei interessante o material que o Estado mandou e como funciona a metodologia de trabalho do Estado. O que a gente vai estar discutindo? A gente pode fazer as propostas, alguns exemplos que ele deram. Realizar campanhas de vacinação, ampliar as campanhas de vacinação, ampliar atendimento em saúde bucal, que são as necessidades que a gente tem. Aí o que o Estado faz com essas nossas necessidades? Eles juntam tudo na hora de fazer o plano deles e transformar essas propostas em diretrizes de saúde. Então, essas propostas juntam, o Estado fez um exemplo. O Estado juntaria todas as propostas para criar uma diretriz. O que é diretriz? Seria o caminho por onde eu vou seguir para conseguir alcançar essa proposta. Então, qual seria essa diretriz? Qual é o caminho? Promover o cuidado integral das pessoas em seus diferentes ciclos de vida, considerando os segmentos específicos da população. E uma coisa legal, só para conhecer, uma coisa legal que eles fizeram é para a gente, se for fazer uma proposta de indicação. E a ação normalmente começa com verbo. Porque já ocorreu conferências anteriores que estava escrito postinho no gramado. Tá, o que é um postinho no gramado? Você quer ampliar o postinho, você quer abrir um novo posto, fazer um novo serviço. O que é isso? Então, se eu não tiver uma ação, eu não consigo definir o que eu quero fazer. Então, é só com os verbos que a gente acabou, o Estado deu como orientador, e o que eles remetem, o que eles nos levam a pensar. Desenvolvimento das ações. Verbos que dão essa ideia de desenvolvimento. Ampliar, intensificar, elevar. Inovação. Buscar, criar, potencializar. Não precisa usar necessariamente esses verbos. Mas é para ter uma noção. Se for escrever alguma coisa, ou propor alguma coisa, é um bom norte que a gente tem. O custo de verbos de processo. Acho que eu já falei demais. Tem mais coisa para fazer, mas aí eu gostaria, eu falei bastante, mas vocês têm suas necessidades locais. Eu queria voltar a palavra para o Márcio. Se alguém gostaria de fazer algum comentário, abrir para discussão. Porque a gente tem que aproveitar essa proposta para fazer propostas, a gente poderia aproveitar essa situação para fazer propostas da região para que elas entrem na Conferência Municipal de Saúde. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelas explicações, muito bem explicado. Bom, agora a gente entra na parte mais importante da pré-conferência, né? Gostaria de saber se aqui os presentes existem necessidades, propostas, sugestões. A gente já vai entrar direto, pode entrar, não precisa fazer nenhum financeiro, né? Bom, gente, boa noite a todos e todas. A maioria já me conhece aqui, sou vereadora na cidade de Americana, meu primeiro mandato. Tenho participado bastante dentro do possível das reuniões, dos encontros, das conferências, dos conselhos municipais de direito, a saúde é um deles. Acompanho a pauta da saúde, sou usuária, gosto de dizer, Chico, porque as pessoas sempre cobram da gente que está na política, né? Ah, você não usa o sistema público. Na minha casa, todos nós usamos o sistema público. A minha unidade de referência, inclusive, é a Praia Azul.
Então, eu falo aqui como vereadora, mas eu falo muito mais como usuária. Né? Acho que o incremento da minha fala veio com a minha atividade de vereadora, porque aí eu passei a circular muito mais, e até falo com a doutora Gisela sobre essa importância da gente ter uma sistematização daquilo que deve ser observado, tanto pelo Conselho de Saúde quanto qualquer cidadão que queira olhar para a política pública de saúde. Essa sistematização que o Conselho está fazendo, que eu acho que é muito valiosa, muito bem-vinda, e vai qualificar a fiscalização de todos nós, né? Inclusive o cidadão que não está nesses espaços. Mas essa introdução breve, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é no sentido da gente indicar, a partir dessa conferência, dessa pré-conferência, depois do dia 4 também, a necessidade de ampliar as unidades de estratégia de saúde da família. Eu acho que isso é muito importante no sentido de vir fortalecer essa base, né, da promoção da saúde, que é a prevenção. Gostaria também de destacar, fazer assim, um destaque genérico, coisa que eu não gosto muito de fazer, mas vou fazer aqui, porque acredito que o espírito hoje é fazer a coisa de forma genérica mesmo. Mas entendo que vocês conseguem visualizar até muito melhor do que eu quando a gente fala da importância de fortalecer equipamento de saúde mental. Aqui na nossa cidade, a gente tem os centros de atenção psicossocial, adulto, infantil, álcool e drogas, mas a gente sabe também que existe uma necessidade de um centro que funcione 24 horas, por exemplo. E uma terceira coisa que eu gostaria de apontar aqui, e aí eu já finalizo a minha fala, é a necessidade da gente constituir a equipe para colocar o consultório de rua na rua. Então a gente precisa de um carro e de uma equipe habilitar esse serviço, porque vira e mexe, a gente teve recentemente, doutora, muitas, inclusive levado na sessão da Câmara dos Vereadores a discussão sobre a presença de usuários de droga em determinadas áreas da cidade. E aí eu ia até usar um termo que se usa, doutora, tipo usuários de droga / moradores de rua. E eu acho isso extremamente equivocado, do ponto de vista da saúde, porque você mistura o perfil das pessoas sobre as quais você está falando, então você vai incorrer um erro necessariamente, e porque revela assim, uma distorção muito forte, no sentido da proteção dos direitos humanos. Então, morador de rua não é usuário de droga, usuário de droga não é morador de rua. Às vezes esses dois perfis se entrecruzam, mas a gente está falando, se a gente está falando de usuário de droga, a gente está falando de uma questão essencialmente de saúde pública. Então, é muito importante para que essas pessoas também sejam atendidas da melhor maneira possível, que a gente tenha esse consultório, essa unidade de atenção básica circulando pelas ruas da cidade. É isso, Rodrigo. Posso só fazer uma intervenção? Puxar a sardinha também, só para comentar. Nessa questão, assim, eu vejo está certinho, tá? Assim, eu fiz uma escrita, só que o que isso daqui a gente também pode trazer como discussão no Estado e no governo federal. Por exemplo, o Estado, eles contribuem, acho que a Juliana não está, não sei se é R$1 por habitante ano para a atenção básica da saúde. Só, então a gente recebe 244 mil por ano, não sei se é 1 ou 1,50. E não tem nenhum incentivo do Estado, por exemplo, para a ampliação de estratégia da saúde da família. O governo federal tem uma política muito interessante de patrocinar ou financiar os agentes comunitários de saúde. Tem um teto para agente comunitário de saúde. Só que, se eu não me engano, para manutenção de estratégia de saúde da família, para o médico, para o enfermeiro, acho que é R$2.000 ou R$3.000, quando vem a verba. E semana passada estava na discussão regional, estou lembrando mais de 6 meses para conseguir habilitar cada equipe nova. Então, assim, quem estava conversando, olha, o município veio e fez investimento, a gente espera um retorno por a gente, ou pelo menos esses R$3.000 para ajudar no custeio federal, porque o estadual não ajuda nada. Então, se a gente também aproveitar essa necessidade municipal, a gente consegue também fazer uma proposta para o Estado, qual que é o seu papel no incentivo da política dessa atenção da família. É muito trabalhar nesse sentido econômico, de estimular economicamente, só que é uma coisa que funciona. E, como eu disse também, a nossa contribuição municipal atualmente é muito pesada. Eu gostaria de
Qual outra forma de fomentar? Mesma coisa, saúde mental, uma política de 2008. O consultório de rua é um consultório que não está bem implementado. Tem um incentivo de implantação, só que o seu custeio é super baixo. Não é estimulado. Por isso que quem tem normalmente são os municípios grandes, que têm grandes áreas de fragilidade social e de dificuldade de acesso, que acabam implantando consultórios de rua. Municípios de médio e pequeno porte têm maior dificuldade. Por quê? Porque ele tem uma fartura de tudo, falta tudo. Então, acaba não sendo priorizado, sendo investido. O mesmo vai para os CAPs 24 horas. Qual que é um problema que a gente tem? O Rodrigo falou, como é que CAPs 24 horas? Psiquiatra. Na região, a formação de psiquiatra é amplamente escasso. Eu só estou trazendo da parte da gestão, para você ter uma noção. O que eu vejo? Eu vejo tipo a promotoria acionando o município. Eu vi que Vinhedo, que está com 50 mil, não 30 mil, eles teve que implantar um CAP de 24 horas. Eles não tem nem população, mas o judiciário pediu implantação. Até quando a gente vai ter que implantar? Acho que o incentivo para um CAPES é R$20 mil, um CAPES tipo 1, 24 horas, eu acho que é 50 ou 60 mil por mês. É um serviço que por baixo vai custar uns 700 mil, porque é 24 horas, que é 600 mil, 500 mil, uns 700 mil por mês. Eu recebo 60 mil. Então, quais são as políticas? Nós estamos puxando sardinha, a poderia estar para fomentar isso. Só para fomentar um pouco. Na verdade, eu ia falar assim, para o Rodrigo, se você consegue dar para a gente, por exemplo, você já colocou aqueles slides anteriores, ajudaram bastante, mas assim, estratégia de saúde da família. Então a gente está na atenção básica, a maior parte do financiamento aí vem do próprio município. É isso. E aí, assim, sucessivamente para a gente entender, e aí eu não sei se é colocar a carroça na frente dos bois, mas talvez já indicar, fazer uma indicação, que eu acho que vai aparecer em todas as pré-conferências, vai aparecer muito forte no dia 4, que é, mais uma vez, afirmar a necessidade de atualizar a tabela de procedimentos do SUS, porque, na verdade, quando atualiza, o repasse é um pouco maior, e aí também traz uma folga para o próprio município, né? Só nesse sentido. Só que a questão básica, a gente teve um movimento em 2018, 2019, antigamente a gente recebia per capita, recebia dinheiro per capita. A gente não recebe mais ou recebe por população cadastrada. Então, assim, eu recebia R$17 per capita, agora eu recebo, acho que 18 ou 20 por população cadastrada. Não, cadastrada, porque hoje tem que ter o ESUS, você vai na unidade, abre o prontuário, na hora que você abre o prontuário, eu te cadastro, aí você vira paciente daquela unidade. E a partir daí, se eu não estourar o limite de população da equipe, que é 3 mil por equipe, eu recebo de 21 ou 22 para a população. Essa política causou um grande desfinanciamento dos municípios, de 60% a 70% dos municípios do Brasil. Estão tentando se reverter, de cadastramento, tal, mas mesmo assim. Quase 5 anos. Né? Que mudou a política do financiamento de atenção básica. 4 ou 5 anos. Só para não depender de um, depender do outro, o desfinanciamento do SUS faz 15 anos, que fala da emenda 29, que fixou o limite do déficit da tabela. Comentando, tá? Só estou levantando. Boa noite a todos e a todos aqui presentes. É muito triste saber que a população não participa. E a gente é tão cobrada. E eles não estão aqui para ouvir, para dar sua opinião. Às vezes é coisa tão pequena que eles vão dar na unidade que
que podia estar discutindo aqui e dando sua sugestão. Então, eu só vou dar uma sugestão. Porque eu sei, a hora que a Juliana falou aí da saúde mental, realmente precisa mesmo 24 horas aqui em Americana. A nossa cidade vizinha, Campinas, tem, eu conheço amigas minhas que trabalham 24 horas no CAPS e dá certo. Então, assim, ia ajudar muito a cidade americana. Mas uma sugestão, aqui nessa região, quando fala da estratégia de saúde, realmente cresceu muito aqui, essa região. Aqui na Balsa 1, Balsa 2, a gente só tem uma prova. Então, nós precisamos de uma estratégia lá na Balsa. Né? Então, não, a Dona Rosa, mas não atinge todo. Não. Exatamente, o que a Patrícia está falando é verdade. Por quê? Porque a população não sabe ainda que ali é uma SF que está sendo ainda, está devagarzinho, está acontecendo, e a gente tem que divulgar. Aí a gente está divulgando de formiguinha, não fala aqui, para atingir tudo isso, porque a população ela é muito grande. Né? E agora, Patrícia, nem todo mundo ainda sabe. Está sendo divulgado. Exatamente. A procura é pouca ainda, né? É pouco. Por quê? Porque muitos ainda não sabem que eles podem ser atendidos lá. Então, assim, então você está entendendo assim, que falta muita divulgação, mas eu acredito que vai estar chegando aos poucos, que vai estar chegando. Né? Então, assim, ir nos lembretes, nos DAIs, sabe? Fazer mais divulgação. Ir nos padres, nos pastores, divulgar mais. Então, isso é uma sugestão. Né? Pode colocar como proposta também. Outra coisa também, e ter um modelo em Santa Bárbara dos telefones. As consultas já estão indo nas entradas dos telefones, no aplicativo. É uma sugestão também. É uma sugestão também. Que vai ajudar muito, porque em Santa Bárbara, você veja, a pessoa não vai perder a consulta. Porque, exatamente. Então, assim, são poucas coisas, e só vou falar que tem um monte de coisa, mas isso é uma sugestão. Eu acredito que a Secretaria já está tendo essa visão. Mas uma sugestão, viu? Rodrigo, seria... Vou me apresentar primeiramente, né, para quem não me conhece. Meu nome é Marcos, eu sou enfermeiro, né, trabalhei até alguns dias em iniciativa privada, na parte de saúde ocupacional, mas agora eu estou dando aula no curso técnico. Né, e eu sou aqui na região eu tenho 33 anos, vim para cá mais ou menos assim, desde 94. Então conheço bastante aqui a região, moro no Jardim da Paz. Praticamente as vereadoras já falaram tudo que eu queria falar, né? Eu acho que saúde da família é essencial aqui na nossa região, visto que é uma região bem vulnerável, né? A gente tem então, que eu acredito que seja a região mais vulnerável da cidade, então eu acho que saúde da família é essencial, né? Realmente o pessoal não tem esse conhecimento de saber onde que vai, onde que faz tal coisa, né? Então eu acho que é importante essa ampliação. E eu queria colocar também, não sei se é o caso, melhorar ou capacitar os profissionais de saúde, tá? Em algumas políticas que a gente tem de saúde integral, tá? Tanto a política de saúde da população negra, a LGBT, quanto outras políticas também nacionais que eu acho que são importantes, tá? Que isso pode estar ajudando também muito na atenção básica, tá? Oi? Tem.
Obrigado. Eu não sei se estou passando na frente de alguém, mas acho que não. Eu sou normada no Conselho Municipal de Saúde, há 13 anos. Meus amigos aqui já estão há muitos anos. Nosso presidente está há 14 anos no Conselho, Marcos, outros tantos anos, tá? As pessoas estão há bastante tempo, já passaram por outras conferências de saúde. Para mim, é uma novidade essa pré-conferência, mas eu achei muito legal, porque só agora eu vi que a pré-conferência, na verdade, ela já é uma divulgação, né? Eu achava, mas o que ele vai tirar lá de proposta? Mas eu gostei de ver que ela já praticamente divulga a conferência que vai ser no sábado, né? Então vão ser feitas várias pré-conferências e ela serve da divulgação da conferência no sábado. Isso é uma felicidade para mim estar vendo, porque eu penso que a gente tem esse problema da participação das pessoas, mas que também a gente divulga muito pouco, como a Leonora estava dizendo, né? Eu tenho certeza que se a gente tivesse falado mais vezes, para os padres, os pastores, etc e tal, talvez a gente tivesse esse auditório até lotado, tá? Porque eu penso que as pessoas, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não participam, porque elas não sabem que podem participar, tá certo? Elas não sabem. A gente é muito ruim nessa divulgação. Então, acho que isso que a Leonora falou, divulgação do agendamento de saúde e tal, divulgação dos serviços de saúde, mas também a divulgação de que é nosso, entendeu? De que é nosso. Se a gente estiver escrevendo lá as coisas, essas propostas irão à frente, tá? É possível escrever lá uma coisa e que isso seja lido em Brasília ou sei lá onde, tá? Então, essa possibilidade, acho que a gente tem que falar muito mais para as pessoas, tá certo? E que o Conselho Municipal de Saúde, acho que está fazendo muito o papel que ele tem, tá certo? Que é, dentro de todas as dificuldades, tá certo? Existentes, está vindo nos bairros divulgar sobre a conferência e dizer que tudo pode ser colocado lá como proposta, tá? Então, isso acho que a divulgação de tudo tem que aumentar muito. Acho que divulgação na verdade, é do SUS, tá certo? Das possibilidades, dos espaços, exato. Vamos usar o texto da vereadora Juliana. Ampliar a divulgação dos espaços, né? Dos espaços de participação da sociedade civil nas políticas de saúde, tá? A gente tenta fazer isso, temos seguido nesse caminho. A gente tinha um grupo que é Mulheres pela Vida aqui, ó, elas são minhas amigas do grupo Mulheres pela Vida. A gente tenta ficar divulgando coisas, né, mas isso ainda é muito incipiente, tem um limite. A gente precisa de outras organizações da sociedade para poder divulgar, né? Então, acho que isso é uma proposta que eu gostaria muito, porque tem possibilidade. As outras coisas, indo atrás do que o Rodrigo estava falando lá do financiamento. Financiamento é essencial. Sempre que a gente quer que uma coisa aconteça, ou se a gente quer saber se aquela coisa importa ou não importa, tem que ver quanto de dinheiro tem destinado àquela coisa. Porque se não tem dinheiro destinado a alguma coisa, é só papo, tá certo? Então, o financiar mais estratégia de saúde da família, financiar o Estado, o que o Rodrigo estava querendo que as propostas fossem levadas para o Estado, é financiamento mesmo, tá certo? Financiar. No federal tem que financiar, no estadual tem que financiar e tal. Então, acho que a gente não pode fugir de escrever
ampliar o financiamento, como ele está escrevendo ali. Só um minutinho. Então, esse pedaço é o que mostra que as pessoas estão interessadas no assunto. Se não tem dinheiro naquele assunto, ninguém está interessado nele, tá? E ele não vai acontecer. Então, é preciso do dinheiro colocado naquilo. E a outra coisa ainda era da participação do dinheiro, tinha mais uma coisa que o Rodrigo falou. Do implantar consultório de rua, equipamento de saúde mental, e aí na parte municipal. Hoje, o presidente estava lá numa audiência pública que aconteceu da Secretaria de Saúde, contando o que fez no quadrimestre anterior e tal, né? Isso é lei pelo SUS, ela tem que ser feita. Mas lá a gente fica ouvindo e vê como a americana não estava incluída no SUS, tá? Estava faltando muita coisa de habilitação, de cadastramento de serviços, de várias coisas que não estavam nem cadastradas. Então, a gente reclama, mas nem vem dinheiro federal, mas nem vem dinheiro estadual. Mas tinha coisas que a gente nem estava dizendo para o Ministério que existiam aqui, tá certo? O não estar dizendo não estavam habilitadas. E é preciso habilitar. Esse governo agora, esse secretário de saúde, tá? Como ele tem conhecimento técnico do Ministério da Saúde, que veio de lá, tá certo? Ele tem aumentado esses cadastramentos e todas essas coisas aí, que são necessidades da população americana. Tem um depoimento pessoal também já paro de falar. Eu trabalhei lá no ano 2000, quando inaugurou o Hospital Estadual de Sumaré, eu estava lá. Fui diretora de assistência naquele hospital de 2005 até 2011, tá certo? Trabalhei muito naquele hospital. Aquele hospital foi criado para servir uma micro-região de Campinas, tá? E tinha 5 municípios, tá? Que participavam. E tinha Santa Bárbara, Nova Odessa, Montemor, tal, Rodrigo já sabe o que eu vou falar. Mas a Americana não estava incluído naquilo lá, porque na vez que aquele hospital foi montado, em 2000, tá? A Secretaria de Saúde deste município disse que não precisava de assistência fora daqui, tá certo? Porque naquela época, a Americana entendia que ela bastava. Entendeu? Isso foi um erro enorme, tá? Estratégico enorme. E eu me lembro, quando ainda era diretora lá, o doutor Laí era superintendente, eu era diretora de assistência, tá? E a gente recebeu a visita do secretário de saúde daqui, pedindo, por favor, para mudarmos essa possibilidade. E aí a Americana foi incluída para ser atendida naquele hospital, com mudança de financiamento, de muitas coisas que aconteceram no Estado, porque, e mesmo assim, em algumas especialidades, tá? Então, a Americana precisa muito entender que não existe SUS de uma cidade só, tá certo? O SUS é tudo, é regional, tá certo? Ele tem que ter a referência, a contra-referência. É uma bobagem estar dizendo, não, eu quero todos os equipamentos de saúde aqui. Não, mas aqui tem que ter um tomógrafo mais sofisticadíssimo e não sei o que tal. Tem que ter para o município, você pague, tá certo? E aí não tem dinheiro para pagar. Então, o SUS tem que ser regional, tem que obedecer a hierarquização, que também está escrito no SUS, tá? Então, é preciso, eu não sei se tem que colocar aqui, isso é uma coisa super municipal, tá? Mas o que eu queria é que a Americana nunca mais tentasse ser separada, entendeu? Então, é preciso fazer com que os municípios entendam que eles pertencem a uma rede de assistência à saúde. Eu posso fazer uma complementação? O que eu acho que tinha que entrar como proposta é que o Estado
faça novamente as repactuações. Eu lembro desse caso que ocorreu, depois já teve 4 secretários que foi no estadual, foi no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo não quer discutir o papel do hospital. A gente tem muita dificuldade de discutir o papel da Unicamp, discutir o papel do AME. Então, assim, ampliar as discussões com os municípios, das necessidades do município. O AME Santa Bárbara, para depoimento meu, também estava na implantação do AME Santa Bárbara. A região foi comunicada em implantar o AME Santa Bárbara. Não foi discutido os procedimentos que iam ser realizados lá, e atualmente faz 60% de cirurgia dermatológica. A regulação também está comigo. Vocês têm noção que a gente mandava a cirurgia cardíaca para São Paulo, eu não posso mandar mais, eu não tenho opção. Eu tinha referência oftalmológica para descolamento de retina, atualmente eu não tenho, e ninguém quer discutir nada. Eu tinha referência de aparelho auditivo, ninguém quer discutir mais questão de aparelho auditivo. E é muito fácil, joga para o município, é responsável do município, eu não dou a oferta, e está tudo certo. O município que se vire com isso. De novo, eu vou chorar nesse tema mais um pouquinho. O Estado discutiu em 2008 financiamento, não permitiu que os municípios discutissem alta complexidade. Ele discutiu toda a alta complexidade, deu dinheiro para quem quis, não quem quis. O município não pôde aplicar no assunto, e mesmo assim, como não oferece serviço, manda para a gente fazer. Visto que a gente gastou 11 bilhões no ano passado de ações judiciais, grande parte de ações de responsabilidade estadual. Bom, boa noite. Eu queria só levantar uma questão sobre o Inhaço, né, que é o samaritano. Ele já tentou colocar aqui americano, acho que 2 vezes, só que não conseguiu, ainda não teve espaço nem no hospital americano. Tem algumas cidades aí fora que funciona muito bem. O que acontece? Quando você tem o IANSP em algum hospital, vai desaprovar os custos, correto? Porque ele vai atender o pessoal que está com o IANSP. Só que isso não acontece americano. Não sei porquê, se é falta de incentivo do próprio prefeito, de quem da cidade, que não acontece isso aqui. Agora, eles alegam que o hospital não quer arcar porque parece que o lucro é muito pequeno para colocar o IANSP. E se é isso a verdade, por que não negociar e o município entrar com pouco, né, para tentar fazer isso funcionar? É uma opinião aí. É do Estado, mas só que eles pedem do hospital, por exemplo, do município, para eles implantar, usar um espaço do hospital para atender. Só isso está em americano não conseguiu. No município americano é que 90% dos hospitais no estado são filantrópicos. Temos muito pouco hospital que é público-público. Sempre que um hospital é público-público, ele não pode ceder uma área para fazer tipo IANSP, que é meio particular, né? Que é do Estado, dos trabalhadores estaduais, não é uma coisa assim, IANSP. É Estado trabalhadores estaduais. Então ele não necessariamente é público-público. É uma questão que a gente teve, por exemplo, com a
hospitais particulares. Porque é um serviço terceirizado, eu tinha espaço para atender particulares, eu não posso atender particulares, porque o município é público-público, eu só posso fazer atenção público-público. A questão do IANSP, eu na secretaria nunca chegou pedindo um comentário ou qualquer coisa na Secretaria de Saúde com esse tipo de solicitação. Creio eu que esse seja um dos motivos, mas nunca veio para a gente. Mas já foi entrado em discussões aqui umas 2 vezes americanas a respeito desse assunto da criança. Só que eu não sei por que não chegou em nenhuma conclusão. Eu diria que, em vez de IANSP, a região precisa de mais hospitais regionais. Eu vejo o Hospital Estadual de Sumaré que 80% do atendimento é Sumaré. 70, tá, cara? Como é que passa, não? Não. Mas mesmo assim, apesar de ser um hospital estadual, Campinas, por exemplo, as picuinhas regionais, Campinas não quer atender ninguém. Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, porque vocês têm o hospital de Sumaré, o hospital de Sumaré tem que dar conta. Porém, o hospital de Sumaré está lotado, 75, 80% com pacientes de Sumaré e não conseguem dar conta da região. Precisamos de hospitais, por exemplo, ortopédico, um hospital de óleo. Tem uma discussão que aconteceu com os prefeitos da região metropolitana, aquele lugar lá da gente, sei lá, aquele lugar todo lá, e que já tem uma intenção, uma deliberação, né, de pedir um hospital estadual novo, tá? Isso aí está acontecendo, tá? Está sendo pedido, é claro que nas campanhas do governador todo mundo topa tudo, né? Mas já estava topado fazer um hospital metropolitano. E que talvez não seja metropolitano só da região metropolitana de Campinas, mas um negócio que chama A15, que atende também uma parte do circuito das águas lá. Então é um hospital que está sendo planejado, existe plano desse hospital escrito, tá? Com a Americana participando, tá certo? E que ficaria lá naquela região lá, que vai para Mojimirim, lá, sabe, para lá, perto daquele Alphaville, mas lá de cá, não tem menos da Unicamp lá. Mas aí não seria um hospital da Unicamp, seria um hospital estadual, porque a Unicamp é um lugar que ninguém entra. Posso falar um pouquinho? Então, fechando isso que a doutora Gisele está falando, tornar um hospital regional de especialidade, né? Mas aí eu vou ortopedia, se for falar com todas as especialidades, é difícil, né? Então, Rodrigo, veja só, eu vou pegando uma fala da Gisele também, quando ela insistiu bastante no financiamento, não sei se caberia aqui, eu tinha falado na fala inicial, mas não foi ainda para o texto, eu não sei se não foi para o texto, por talvez não seja o momento, mas eu reparei que todo mundo concordou na hora que falou de atualização da tabela SUS. Eu sei que isso é governo federal, mas a intenção é essa. A intenção é sair daqui de baixo empurrando. Então eu acho que tem que constar no nosso texto. E aí uma outra coisa nesse sentido, é assim, o Rodrigo também falou, a emenda 95, né? Que foi a emenda do teto dos gastos. Por que não falar da necessidade de revogar a emenda 95? Que a gente hoje já não é mais uma projeção, hoje a gente trabalha com evidência de que cortar gasto ou limitar o teto de gastos das políticas sociais, especialmente da saúde pública, é realmente muito nefasto para a população, precariza demais a qualidade do serviço. Então, são essas duas coisas que eu gostaria de incluir no nosso texto. Né? Aí vamos pensar num bom verbo, né? Acho que o Rodrigo já está lá, isso, revogar, né? Revogar ou defender, enfim, a revogação da emenda 95, que limitou aí o
estabelecer um teto de gastos, isso aí é o cerne do problema, e também a atualização dos valores da tabela SUS. É isso. Muito obrigada. Gente, eu vou ter que ir embora agora. Vereador Juliano, eu iria falar justamente isso, a apresentação da tabela SUS, que a senhora falou. Vocês escutam o Lemo, é o legislador, né? O Lemo está propondo aqui de ampliar o horário da UBS com horário estendido, tá bom? É a proposta dele. O Lemo. Alexandre, por favor. Oi, boa noite. Sou Alexandre Longo, meu primeiro ano aqui também. Muito bom estar com vocês. Vereadora, eu vi sua proposta ali de consultório boa. Eu sou bem fã dessa situação, né, de consultório. Eu gostaria de entender o seguinte: são consultórios que são campanhas, né, são, por exemplo, ou se é uma função de carro e vou dar para a residência, ou vamos ter para recebimento dos doentes naquele bairro específico. Obrigado por me exonerar na pergunta. Na verdade, o consultório de rua, na experiência que eu conheço, eu, na verdade, estou assim, esperando a melhor oportunidade de ir mesmo para uma cidade que tem isso bem estruturado, e não é difícil. Não é difícil, né, Rodrigo? São muitas as cidades que têm esse consultório de rua. São sempre o quê? Veículos, que não é um veículo simplesinho de 4 portas, obviamente, ele tem que ser uma minivan, algo assim, e aí uma equipe multiprofissional dentro que vai no território. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma situação, como o Marcos falou, um Zincão, só que o Zincão ainda é um pouquinho melhor do que o acampamento Roseli Nunes, porque o Zincão ainda está na beira da UBS. Agora, o acampamento Roseli Nunes, por exemplo, você não tem nada que vai até lá, né? Não, é porque o nome dele é consultório de rua, então Por a gente exemplo, tem assim, o problema que a gente tem em relação ao IBGE da região do Gramado está sofrível, porque a população teve novos empreendimentos habitacionais, a prefeitura fez uma estimativa, mas não pode alterar a estimativa até o oficial do IBGE. Então, eu acho que a região do Gramado aqui está subdimensionada em relação à população, por causa da demora, já estamos 2 anos atrasados do IBGE, 2 ou 3. Posso só? Informações em relação à nossa macro-regional. O Estado decidiu que os municípios podem apenas mandar 2 propostas por eixo. Então, temos várias propostas factíveis e importantes, mas para o estadual e nacional, a gente tem que focar em 2 propostas por eixo. Então, não sei se a gente quer priorizar agora ou não. Pessoalmente falando, tem propostas aqui que são similares e poderiam ser juntadas numa só, propostas de redação, está juntando uma só, sem perder o seu vínculo objetivo e nem criar um transdem, que são do mesmo assunto. E para a gente poder priorizar aqui, você leva na conferência já para fazer a priorização, mas qualquer coisa a gente já faz juntamente. Eu acho que a gente pode já colocar aquela posição a nível estadual e nacional. Para ver as 2 propostas estadual ou proposta nacional, aqui a gente já podia priorizar. Da mesma forma, para duplicar, saber se a proposta é tanto nacional quanto federal, então
também é importante estar fazendo. E aproveitar que ainda tem gente, vocês vão embora, a gente tem inscrição para serem nossos delegados, representantes de trabalhadores e representantes de usuários. Como proposta de andamento, eu acho que seria mais interessante a gente ver quem tem interesse para avançar para a hora, quem tem interesse em estar participando da conferência, para a gente já fazer uma eleição e depois a gente discutir redação. Pode ser? O que vocês acham? Fala para vocês. Eu direi muito todos estão presentes. Vocês decidiram o texto vocês já parte da sua proposta, vocês já ligaram elaboradas. Tá, então, olha, vamos fazer já a eleição dos delegados. Aqui presente, nós temos uma pessoa que mora no bairro, mas é trabalhador de saúde, né? Temos também, tem o Wilton também, né, morador do bairro também, está gravado, é usuário. Tem o nosso amigo aqui também, um trabalhador de saúde. E como ela? Não, tá? Morando só aqui a franja região. Você é moradora usuária, né? Tá. Para essa pré-conferência, nós vamos precisar de 2 pessoas, 2 usuários e um trabalhador. Então, no caso, tá, se você poderia estar candidatando ao delegado para estar participando do dia 4, tá? Bom. Só para explicar assim, as propostas, a gente já está inventando proposta aqui, discussão de redação, tem bastante gente para discutir, como diz, voz, direito à voz todos têm. Meu principal papel do delegado é a votação. Então, se não quiser falar, expressar a vontade, participar ativamente da discussão, não chega a ser um problema, como sempre temos técnicos e outras pessoas para participar. Mas o que eu acho que o meu papel principal como delegado para participar é votar. E para votar não precisa nem falar, é só vai ser na base de erguer o cachaça, a gente conta ou não conta. Então, mesmo quem não tem intimidade de falar na frente com o pessoal falar lá, não se preocupe, dá para participar só votando, não tem problema. Porque a proposta a gente já elegou aqui, tá? Você participa também? Então, você é candidato a delegado? Marcos, você gostaria para estar participando da conferência, do Parque dos Trabalhadores? Tá? Rodrigo, você marca o nome do Marcos, para trabalhadores? Isso, é Marcos. Porque assim, no dia da conferência, tá? Olha, veja a dinâmica que teve hoje, aqui na nova pré-conferência. No dia da conferência vai ser igual também, tá? Aí lá no final
da atividade, das propostas que foram orientadas, vai ter um limite de voto também. Tá? Então, essa que vai ser feita. Minha querida, se você quiser participar também no dia do evento, vai ser lá na FAM, no sábado. Isso, no auditório da FAM. Referido ao Cauê. O Cauê também é trabalhador de saúde. Como nós temos um vaga para suplente, você pode estar se candidatando também. Você já faz essa ferramenta? Amigo, já está no meio da a dinâmica da conferência é igual